O bronze, acompanhei, será revestido de bronze. Por que o altar era revestido de bronze? O bronze é um símbolo de poder e juízo contra o pecado. O pátio externo era o local onde o pecado era julgado. Havia uma purificação pelo sangue do animal que era sacrificado e lavagens cerimoniais eram feitas para a purificação de toda contaminação. Essas lavagens cerimoniais que eram feitas, nós veremos mais à frente quando chegarmos na bacia de bronze. Tem muita coisa envolvida na bacia. Deus falou a toda a nação que, se eles desobedecessem e fossem rebeldes, até os céus sobre a cabeça deles seriam de bronze, forma de juízo e correção. Deuteronômio capítulo 28. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio capítulo 28, versos 15 e verso 23. Gente, presta atenção. O altar ele era revestido de bronze. E não era todo de bronze. Por que Deus escolheu bronze? O bronze ou cobre, algumas traduções aparece metal, ele tem o mesmo propósito. Ali para mostrar o quanto que o pecado ele foi a causa do declínio do homem. E para trazer a memória ao sacerdote e a todo o povo que era ali no altar de bronze e na bacia de bronze onde o pecado era perdoado e o pecado era lavado ou purificado ou expiado em decorrência do sacrifício. As únicas mobílias que têm revestimento de bronze, o altar e o lavatório, ou a pia, que eram de bronze. Os demais itens dentro do tabernáculo, da tenda, não tinham bronze neles. Aí fica então aquela indagação, né, se você for uma pessoa muito detalhada aí nas questões dos textos, por que o bronze aparece exatamente dentro dessa proposta? De mostrar ao homem que o pecado precisa ser eliminado, precisa ser aplacado, e somente pelo sacrifício é possível fazê-lo, porque o pecado nele era julgado. Então ali o revestimento de bronze aponta exatamente este detalhe, o juízo de Deus contra o pecado. Agora, para tornar isso ainda mais notório, para tornar isso ainda mais compreensivo na nossa interpretação, vamos caminhar um pouco mais adiante e vamos ver lá daqui a pouco, em Números, o que aconteceu com o povo de Israel. Assim como nos chifres, podemos encontrar em toda a estrutura do altar de bronze essas duas definições, misericórdia e juízo. O nome que leva esse altar, bronze, é proposital, traço do poder de Deus usado para julgar o pecado e trazer a redenção da humanidade por intermédio de seu Filho. Em Números, capítulo 21, a partir do versículo 5. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque diziam eles, nos tirastes do Egito, para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enfadados deste miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos,
murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, a serpente de bronze e fixou-a sobre uma haste ou um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Em outras traduções, era salvo. Então, o que isto representa? A serpente, irmão, impressionante que Deus poderia ter mandado escorpião, poderia ter mandado aranhas, poderia ter mandado qualquer espécie de animal, de inseto ou réptil venenoso para ir contra o povo dele por causa de sua murmuração. Agora fica a pergunta: por que a serpente? Alguém quer dar uma sugestão por que da serpente? Johan? Davi? Adriana? Manuela? Bárbara? Esther? André? Isabela? Não, bateu na trave. Hã? O pecado de Adão. Isso. Vou nem passar por ela que ele já falou. Era exatamente para trazer à memória a causa da queda do homem que veio por intermédio de uma serpente. Mas a serpente, que era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia criado, ela trouxe o quê? Ela trouxe o veneno que ele destilou, nos primeiros homens, que é Adão e Eva, e levou juntamente com eles a condenação. Agora, interessante, que espécie de veneno era esse? Será que ela foi picada pela serpente? O veneno que é capaz de matar qualquer pessoa que confessa a fé em Cristo, ou até mesmo aquela que tem uma base de conhecimento, mesmo que atravessado acerca da fé, chama-se heresia. A heresia é um veneno mortífero, ela distorce a verdade em mentira. Não porque ela seja uma mentira, mas ela é uma verdade mesclada. Então ela tem aquela sentimento, essa frase é verdadeira, só que ela é distorcida. A serpente, ela não trouxe uma novidade para Eva. Ela não trouxe algo novo para ela, para contrariar o ensinamento que ela havia recebido. Não, ela trouxe uma verdade distorcida. Uma verdade distorcida é uma heresia. É assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim. Quando ele veio tentar a Jesus, tem tudo o mesmo artifício: atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Então, de que maneira que Satanás tem aqui, a serpente veio sorrateiramente nestes últimos dias, com maior intensidade, e Deus está usando este símbolo da pandemia para revelar ao povo que há muita heresia no meio dos seus, há muita mentira mesclada por trás das verdades, com o propósito de enganá-lo, de briar, persuadir e influenciar de forma negativa aqueles que buscam a verdade. E para quem busca a verdade, mas não conhece, qualquer verdade é verdadeira, e qualquer mentira soa como verdade. Então as pessoas acabam se sujeitando a isso. Por que que quando as pessoas escutam uma mensagem na internet, uma revelação, elas vão buscar conselheiros, mas não buscam nas Escrituras? É mais fácil buscar em alguém que eu tenha como referência do que buscar na palavra, que é revelação. As pessoas estão se apegando a quem? Aos próprios líderes, aos próprios doutores que amontoaram para si. Impressionante que, por exemplo, os membros da igreja, quando escutam uma coisa atravessada na internet, elas preferem buscar
um ponto de vista de um pregador mais conceituado da própria mídia do que ligar para o próprio pastor dele e perguntar: pastor, você assistiu? Você ouviu essa mensagem? Qual é o seu ponto de vista sobre isso, pastor? Então as pessoas dão mais credibilidade a quem está na mídia do que quem está no altar. Nós estamos todos errados, irmão. Se não há confiança em quem nos conduz, então estamos na prisca errada. Porque se minha base de definição de ponto de equilíbrio está em quem está na mídia e não quem está diante de mim, então eu preciso rever meus conceitos aí de submissão, de crença, de valores. É por causa disso que muitas pessoas, o que elas fazem? Elas vão para a igreja e elas escutam a mensagem. Quando ouve a mensagem, se não bateu com a base que ela acredita, ela vai buscar o mesmo tema, às vezes o texto, para saber se aquilo que foi pregado é condizente com o ponto de vista daquele pregador, daquele pastor, daquele apóstolo. E aí, se a oratória daquele apóstolo, daquele pastor, daquele bispo tiver mais propriedade na fala do que aquele que pregou aquele texto, então eu vou ficar com esse pregador. O pastor está errado. E no final de tudo, criamos nossos próprios doutores. Paulo teve uma divergência teológica com Pedro, de postura. Até em Gálatas ele cita isso. E quando aconteceu, eles não se dividiram. Paulo repreendeu, resistiu na face, porque Pedro era repreensível. Mas isso não os tornou inimigos. Essas diferenças tornaram eles mais próximos. Afinal de contas, a causa não era de Paulo, nem a causa de Pedro. A causa era de Cristo. Paulo teve divergência com João Marcos. Falou com Barnabé: me tira esse homem daqui, porque ele não me serve para nada. Ele deixou a gente na mão lá e fugiu. E olha que Paulo foi discípulo de Barnabé. Mas depois ele escreve: manda João Marcos vir, porque ele é muito útil para mim. Se toda vez que surgir uma situação onde vai ser suficiente para abandonarmos até que fomos plantados, vai ficar difícil até mesmo criar uma raiz. Porque não seremos como um porte de palmeiras. Seremos como uma folha seca, caída no chão, levado para onde o vento quiser. Onde o vento mandar, né? É o que a serpente fez. Deus trouxe memória para eles. A queda, o pecado, a heresia, a mentira, o engano. Eles estavam murmurando porque acostumaram com o pão do Egito. Desprezaram a provisão de Deus. Quando nós desprezamos o cuidado de Deus, a provisão dele, o que nos resta é o quê? Murmuração. Para que eu vou na igreja? Por quê? É isso. Então criamos desculpas. Até que por causa da nossa murmuração, da nossa queixa, Deus permite que a serpente ela entre e começa a destilar o seu veneno. Mas quando isso acontece, Deus falou que Moisés levantou uma serpente de bronze. E todos que olhavam para a serpente de bronze eram curados. Ou seja, dali, do pecado que estava em nós, de murmuração, de heresia, de qualquer espécie de pecado contra Deus, é uma forma de mostrar para a serpente que mesmo que ela atuou, trazendo ali o engano e a mentira ao povo, ela ainda estava vencida. Porque o pecado seria julgado.
Ou seja, a serpente pode até se alegrar pelo que ela está fazendo aí, destilando veneno e mentira dessa fraudemia ou pandemia, como quiserem chamar, no mundo. Mas que ela fique ciente que pecado será julgado. A serpente está o quê? Fazendo no meio do deserto, esse salseiro todo, destilando veneno e enganando as pessoas. E muitos estão sendo o quê? Picados por ela. É um estado de pânico, desespero, preocupação, um alarde desnecessário. Mas que isso fique bem claro e notório, essa serpente, que existe uma serpente de bronze que foi levantada nesses dias, e que o poder do pecado ainda vai ser julgado, e que ela não venceu essa guerra. João capítulo 3, verso 14, verso 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. O Evangelho ainda existe, o Evangelho ainda é poder de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e aquele que olhar para Ele será salvo. Aquele que olhar para Cristo alcançará misericórdia e remissão dos seus pecados. Ainda a igreja de Cristo, ela não perdeu essa guerra. Pode levantar os falsos profetas, falsos doutores, toda forma de mentira pode ser pregada na proposta do interesse de ambição de cada líder. Isso é cada um com Cristo. Cada um verá de dar conta de si mesmo a Deus. Eu não verei de dar conta de ninguém, a não ser da minha própria alma. Cabe a mim instruir e ensinar no caminho que se deve andar. A Escritura diz que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai, mas cada qual dará conta do seu próprio pecado. Em Romanos capítulo 14, versículo 2, diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E se cada um haverá de dar conta de si mesmo a Deus, cada um responderá pelas suas escolhas, por aquilo que está semeando, por aquilo que haverá de escolher. Nós não podemos deixar que este sistema, essa serpente que está rondeando o mundo inteiro, destilando seu veneno de engano e mentira, distorcendo as verdades bíblicas, chegue a nós de maneira que deixemos de olhar para a cruz. O poder do pecado foi vencido no Calvário. Cristo venceu o poder do diabo. Nenhuma mensagem é maior do que a mensagem da redenção, nenhuma mensagem é maior do que a mensagem da salvação. E quando nossos olhos estiverem fixados nele, nós estamos salvos. Você já deve ter visto, uma charge onde uma pessoa está olhando para a TV dizendo: nós estamos perdidos. O outro está lendo na Bíblia: nós estamos salvos. Já viu essa charge? Então, para onde você olhar, você vai encontrar ou desespero ou a esperança. Quem é filho de Deus e acredita na sua paternidade, na paternidade de Deus para consigo, quando olha para esse cenário, vai buscar conselho do Pai. Pai, realmente é assim mesmo? Realmente é isso mesmo? É isso que acontece quando os filhos de Deus deixam de ouvir a voz do seu Senhor, a voz do Abba que o chama, e começam a olhar para o que a mídia está dizendo, para o que o mundo está dizendo, para a perplexidade do mundo, essa destilação de veneno mortífero. As pessoas começam a entrar em pânico, elas perdem a fé, elas perdem a esperança, elas perdem a convicção, elas colocam a Escritura em segundo plano. Elas colocam a Escritura de lado e deixam de lembrar da palavra que diz para ele: vinde a mim. E quando isso acontece, as pessoas ficam perplexas, começam a naufragar na fé. Então elas preferem acreditar na frase: faça a sua parte que eu te ajudarei, do que na palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por causa disso as pessoas ficam atemorizadas dentro de casa e não conseguem mais vir de encontro ao Mestre, porque elas estão com medo, estão atemorizadas.
Mas a bondade de Deus é tão grande que Ele ainda estende a mão para levantar o que está afogando e o coloca de pé. Aí diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não duvide do poder do Abba, não duvide do sacrifício de Jesus. Ele ainda é único, Ele é absoluto. Se deixarmos de olhar para a palavra e olhar para o que o mundo está dizendo, para o que está acontecendo no mundo, nós vamos perder a esperança, vamos perder a fé, e o Evangelho não fará sentido mais para nós. A maioria não se preparou para este momento. Você vai observar que há muitas mensagens que elas trabalham e massageiam o sentimento das outras pessoas. Descanse, Deus está no controle, Ele vai te ajudar, Ele não vai deixar a mal te alcançar não, porque Deus tem um propósito contigo. Esse é o ano da vitória da igreja, nós vamos passar por isso, vai dar tudo certo. As pessoas, nossa, que coisa boa de ouvir, que isso vai acabar, graças a Deus, porque esperam de Cristo somente para esta vida. Agora, se de todas essas mensagens anunciadas, se as coisas piorarem, essas pessoas serão vistas como falsos profetas, como mensageiros enganadores. O que nos resta é esperança no Evangelho. No Evangelho, nas boas novas do reino de Deus. E numa boa nova melhor do que esta: o reino de Deus está próximo. Nós temos que ser a igreja que clama: Maranata, vem Senhor Jesus. Cumprir nosso papel neste mundo dentro daquilo que nos é confiado, mas não esperarmos nele. Fazer o nosso melhor, o nosso dever, cumprirmos com as nossas obrigações e responsabilidades, principalmente com os da casa e os domésticos da fé, e aguardarmos novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Se você não assistiu os outros vídeos, não deixe de acessar a playlist Estudo do Tabernáculo, com certeza irá agregar conhecimento e graça por meio de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, nos laços do Calvário que nos une. Shalom.